Piedosas e devotadas mulheres saltam das páginas dos evangelhos como seguidoras fiéis de Jesus. Nós já vimos antes que nenhuma das mulheres que seguiram Jesus durante todo o tempo o abandonaram na hora suprema, que todas o acompanharam até o Calvário, que estavam todas presentes e ali, sem medo, sem receio de serem reconhecidas, como aconteceu com os apóstolos. Joana de Cusa sofreu os tormentos da fogueira, sacrificando-se por devotamento à causa do Evangelho. Também é uma passagem que acredito que todos vocês conheçam. Quando ela seria sacrificada, ela e o filho pede para a mãe que negue Jesus, que negue o Cristo. E ela não nega e é queimada pela fogueira, mostrando o seu amor ao Evangelho e mostrando que aquilo que ela fazia era o certo. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, são dedicadas servidoras da Boa Nova nascente. Abnegadas senhoras de Jerusalém acompanham o Mestre nos instantes supremos do Gólgota. Lívia Cornélia, esposa de Públio Lentulus, padece por longos e sofridos anos por ter sido a única criatura no mundo a expor sua vida para salvar o divino amigo dos martírios da cruz. Também é uma história conhecida, está lá em 2000 anos, no livro 2000 anos de Emmanuel, a história de Lívia, que foi procurar para salvar Jesus e foi mal vista. Falaram dela com Pilatos e ela foi segregada, foi separada pelo marido. Ela foi praticamente abandonada como criada da casa. Sofreu muito tempo e ele sempre a julgando culpada quando ela procurou Pilatos para pedir por Jesus e nada conseguiu. Sofreu muitos anos e ele só ficou sabendo que ela era inocente quando ela já havia morrido. Pouco antes da sua morte, ele não teve como corrigir aquela situação. Acho que foram 30 anos, né, que ela ficou. 25 anos ela ficou segregada, sofrendo. Ela amava o marido, tinha uma filha. Ficou praticamente abandonada na própria casa. Sofreu 25 anos e depois, logo que ele ficou sabendo e pretendia consertar aquela situação, se é que haveria conserto, ela morreu no circo, comida pelas feras. Quem não leu há 2000 anos está perdendo um grande tempo, porque é um livro maravilhoso que todos nós, aliás, toda a série de Emmanuel, toda a série é muito bonita, os livros são lindos. Mas esse em especial é uma história muito bonita. Vocês deviam ler, há 2000 anos. Maria Santíssima suporta as angústias dolorosas da separação e testemunha os ensinamentos do Filho bem-amado na veneranda casinha de Éfeso. Maria Santíssima acompanhou o filho até as horas derradeiras, o acolheu no colo, sofreu e depois continuou a fazer tudo aquilo que ele pregava, recebendo em sua casinha os sofredores, os doentes, os leprosos, todos que a procuravam, fazendo curativo, tendo uma palavra amiga, nunca deixou de cumprir, de seguir os ensinamentos do Filho. Paulo de Tarso, em sua epístola aos Gálatas, afirma categoricamente a igualdade entre o homem e a mulher. Quando ele nos diz: não há mais escravo nem homem livre, não há mais homem nem mulher. Todos sois uma única pessoa em Cristo. Ele já prega claramente a igualdade entre o homem e a mulher. Portanto, mulheres, qualquer que seja o nosso compromisso, pensemos bem. Nosso espírito é imortal. Vamos deixar o corpo e automaticamente a verdadeira propriedade é aquela que acompanha o espírito. Daí a necessidade de acrisolarmos virtudes no coração. É imprescindível, irmãs, verificar nossa conduta,
a fim de que polarizemos nossas vidas em atitudes permanentes dentro da realidade espiritual, sem hipocrisia, desejando sempre mudar para melhor, melhorar sempre, crescer sempre. Mergulhemos, irmãs, para dentro de nosso ser, procurando com sinceridade varrer de dentro de nós o egoísmo, a vaidade, a preguiça e tantos outros defeitos comuns a todos nós, seres humanos, a caminho da evolução. Aprendendo como nós aprendemos, dentro da doutrina, conhecendo as leis de Deus, precisamos nos esforçar o mais rápido possível a melhorarmos, a crescermos, tirarmos de dentro de nós todos esses defeitos. E a cada defeito que eliminarmos, com certeza uma virtude será anexada. E nós temos que criar para nós um tesouro para levarmos para o mundo espiritual. Esse tesouro que o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. Como Jesus nos disse, é esse tesouro que nós precisamos guardar, acumular, porque esse nós levaremos conosco. Os tesouros materiais vão ficar aqui, não nos pertencem. Nada material nos pertence. A maioria, todos, nos são dados por empréstimo. Não são nossos, somos apenas usufrutuários. Mas os bens morais que adquirirmos, o conhecimento, as virtudes, tudo isso vai fazer parte do nosso tesouro espiritual. E esse sim levaremos conosco para o mundo espiritual. E é por isso que a mulher tem que pensar bem, como rainha do lar, dando exemplo, melhorando cada dia, tornando cada vez melhor e caminhando rápido no caminho da evolução e levando com ela, através do exemplo, o companheiro, os filhos, aqueles que convivem com ela. Vamos agora conversar um pouquinho, falamos até agora só para as mulheres. Vamos conversar um pouquinho diretamente com os homens. Vamos pensar, meus irmãos, como você, meu irmão, está vendo sua esposa, sua filha, sua irmã. Como? Qual é o seu comportamento com relação ao elemento feminino? Vocês acham que a mulher é igual? Ou que a mulher tem que fazer jornada dupla, tem que dar conta de tudo, trabalhando fora? Qual é o seu comportamento com relação ao elemento feminino? Como você pensa, como você a trata? Não se esqueçam, meus irmãos, que ao apoiar as mulheres, apoiando a mulher, você está apoiando a si próprio. Não esqueça que nós temos que caminhar juntos, trocando energias, ombro a ombro, lado a lado. Alguém disse que atrás de um grande homem sempre está uma grande mulher. Mas eu acho que a grande mulher está sempre ao lado de um grande homem, não atrás. É assim que deveria ser, é assim que nós deveríamos ver a mulher, companheira, seguir conosco, seguir em frente, para crescermos juntos. Chegamos aos tempos modernos com tudo pela frente e não podemos deixar de ressaltar que todas as conquistas reais, permanentes, baseiam-se na força do exemplo. É esse o verdadeiro feminismo preconizado pela doutrina espírita. Exemplo de família, exemplo do pai, exemplo da mãe, exemplo de irmãos, de companheiros. Enfim, nós criamos pelo exemplo, crescemos pelo exemplo e fazemos crescer também. Relembremos agora, meus irmãos, Maria de Magdala, a mensageira da ressurreição. Ela saiu da condição humilhante de mulher objeto, deixando o falso e o luxo para exemplificar entre os leprosos o verdadeiro amor,
aquele que transcende os limites estreitos da carne. Seu coração de mulher dedicou-se aos tristes e torturados irmãos chagados, cobrindo ela mesma seu corpo com as róseas manchas da moléstia, testemunhando na morte a sua dedicação à boa nova. Madalena, todos vocês conhecem, todos nós sabemos, que mudou, que de mulher objeto como ela, deixou todo aquele luxo, tudo que ela tinha de luxo, de Fausto, e seguiu Jesus. E após a morte de Jesus, ela foi cuidar dos leprosos. E acabou também ficando leprosa e morrendo como leprosa, dedicada totalmente à boa nova, seguindo as palavras e o exemplo do Mestre. Que a figura desta mulher trazida assim tão viva, extraordinariamente bela às nossas reminiscências mais caras, possa relembrar a todas nós mulheres do terceiro milênio as riquezas infindas do coração feminino na obra do Supremo Doador da vida. Busquemos, no exemplo de Maria, mãe de Jesus e mãe espiritual de todas nós, nortear nossa caminhada terrena para que possamos cumprir nosso papel, melhorando assim a condição de vida de nossos filhos, nossos esposos, nossos irmãos e, consequentemente, aprimorando, através de nosso aprimoramento, a vida de toda a humanidade. Sigamos assim, confiantes, em busca de nossa evolução, contando sempre, minhas irmãs, com a ajuda das mulheres do mundo maior, principalmente de Maria de Nazaré e de todas aquelas santas mulheres que nos precederam. Vamos agora encerrar essa nossa fala de hoje com orientações de André Luiz dedicadas à mulher em seu livro Conduta Espírita. É uma lição que se chama Da Mulher, livro Conduta Espírita de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem muitas orientações, não só para as mulheres, mas para todos nós e para o nosso dia a dia. É realmente um livro de conduta espírita. E esta lição se chama Da Mulher. São orientações para nós mulheres que servem também para os homens. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto à vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Estas orientações de André Luiz, só essas orientações dariam mais de uma palestra. Mas eu acho que até dispensam comentários, porque são diretamente voltadas para a nossa conduta, para o nosso comportamento. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil, engana-se a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade.
Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Que Jesus nos abençoe e consigamos, como mulheres, seguir em frente o caminho da nossa redenção. E como espíritos que somos todos nós, consigamos seguir o Evangelho de Jesus, melhor exemplo de conduta que possamos ter. É fácil? Não. Não é fácil seguir o Evangelho, estar de acordo com as leis de Deus, mas é nossa obrigação procurarmos melhorar a cada dia, a cada instante, a cada minuto. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Francisca, que Deus te abençoe, Jesus te ilumine com saúde e trabalho, não é? Que é o que nós precisamos. Às vezes, quando a Francisca começou a palestra, às vezes os nossos irmãos, homens, pensaram assim, hoje a palestra não é para mim, né? Mas, depois, pelas explicações, a gente viu que não é bem assim. E eu queria dar assim, um testemunho, porque vocês sabem que quando vocês vão embora, a gente faz a reunião mediúnica. E ali nós recebemos os espíritos que estavam acompanhando as pessoas em tratamento. E conversamos com eles, né? Então, olha, são muitos os casos de que hoje a pessoa está no outro sexo, né? Às vezes eles contam aquelas histórias assim de maldades que foram cometidas e hoje a pessoa é uma mulher franzina, né? Pequenina, delicada. Aí o Espírito fala assim, está enganando vocês, era um homem, né? Cruel, fez isso, aquilo, contam as histórias, né? Então, isso acontece, e vice-versa também, né? Às vezes a mulher também reencarna como homem. Então, entre nós aqui, viu? Não precisa nem ir longe. Reencarna-se como homem ou como mulher. Nós aqui, ó, no tratamento aí, que estamos aí, 70, 80 pessoas em tratamento, as histórias estão aí, né? Então, a alternância de sexos, dependendo da necessidade, é uma realidade que aí está presente mesmo, não é? Às vezes a gente até trata o outro sexo com alguma crueldade, etc., mas é a nossa realidade, né? Às vezes somos homens, reencarnamos como mulher, tudo depende da necessidade. Eu digo sempre, Deus não erra, e tudo o que acontece é para o bem, né? Então, às vezes, a inversão do sexo é importantíssima para que possamos aprender. E estão aí, viu? Entre nós mesmos, hein? Só que a gente não conta. Não conta, mas nós que participamos já sabemos, às vezes, por alguma coisa, fomos um homem ou mulher. Então, é a nossa realidade. Por isso, quando falamos de homens e mulheres, é de todos nós mesmos, né? Bom, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, não é? Amado Mestre Jesus, elevamos neste instante o nosso pensamento mais estreitamente direcionado a Ti, para agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado que tivemos nesta tarde, por todas as reflexões que foram sendo despertadas em nós à medida que aprendíamos ou recordávamos
os ensinamentos que a doutrina espírita faz chegar até nós através dos livros, das palestras. Aprendemos um pouco mais. E este é o grande objetivo de nossas vidas. Aprender. Aprender para crescer espiritualmente. Temos a tarefa de promover o nosso crescimento espiritual, a evolução, que é esta lei que Deus, o nosso Pai, criou, corre por nossa conta. Nós temos que trabalhar pela nossa evolução. E com os esclarecimentos da doutrina espírita, esse trabalho fica mais ameno, não perdemos tempo, aprendemos a ver a vida como ela realmente é e a nos situarmos neste concerto da vida da forma mais adequada possível, buscando sempre fazer o melhor ao nosso alcance. E quanto mais esclarecidos, mais a nossa vida se faz abundante e melhor. Por isso te agradecemos, Mestre, por termos vindo a esta casa neste sábado, por desfrutarmos da companhia dos amigos espirituais que aqui se fazem presentes, e também pela companhia uns dos outros, porque nos alimentamos da convivência de nossos irmãos de caminhada. É o alimento de nossos espíritos que vimos aqui buscar a cada semana, para que a nossa vida se faça cada vez melhor. Obrigado, mestre e amigo, por todas as oportunidades que colocas em nosso caminho. Oxalá possamos aproveitá-las todas. E pedimos que possas nos abençoar. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, saúde física, equilíbrio espiritual, alegria de viver. Que todos esses bens emanados de teu coração generoso nos envolvam e possamos assim viver com alegria, com destemor, buscando o progresso que é o nosso destino. Abençoa também, Mestre Jesus, os nossos lares. Ali os nossos entes queridos, os nossos familiares. Abençoa a todos. Abençoa também aos que sofrem, encarnados e desencarnados. Abençoa também àqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem. E que nestes dias em que a terra comemora o carnaval, em que o ambiente se torna mais pesado, mais agressivo, nós pedimos ao teu coração generoso que possas abençoar a todas as criaturas. Que todos aqueles que ainda se entregam aos desvarios do sexo, à bebida, à droga, às vezes à agressividade e até à criminalidade que acaba surgindo como consequência dos desvarios ainda existentes em muitos núcleos, sobretudo no nosso país. Pedimos por todos eles, Mestre Jesus. Temos a certeza
que já providenciaste o socorro a todos aqueles que possam, de alguma forma, receber uma bênção, um alívio. E os amigos espirituais estão a postos. Aprendemos isso com a doutrina espírita. E vibramos por todos esses núcleos para que o prejuízo seja o menor possível, para que as pessoas acordem para a verdadeira realidade da vida, que não é, em hipótese alguma, a busca deste prazer desenfreado a que as pessoas se entregam nestes dias destinados a esta festa de Momo. Buscamos em ti as vibrações fraternas que exteriorizamos de nós na direção do ambiente mais ameno que possa se fazer. E através da prece que neste instante vamos proferir, nós pedimos auxílio para todos aqueles que dele necessitam. E assim, com profunda humildade e imensa fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.